Agradeço a Deus pelo convite. Pastor Sadraque, juntamente com a sua igreja, quero ler uma palavra que se encontra no livro do Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Já louvamos a Deus aqui nesta noite, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive sem ele nós não seríamos criados à sua imagem e semelhança. Verdade. Quero ler a palavra do Senhor, Provérbios 4 e 23. Glória a Deus, está escrito: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Amém? A igreja pode sentar no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero refletir um pouco sobre o coração, porque a Bíblia diz que é do coração que procede todas as coisas. Quando o sábio Salomão disse sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede coisas boas e coisas ruins. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. A palavra do Senhor nos diz que o homem bom, do seu bom tesouro que é o coração, tira coisas más e tira coisas boas. Observamos na palavra a importância de guardar o coração. Do que? Por que guardar o coração? Porque é do coração que procede todas as coisas. É do coração que procede a verdade, é do coração que procede a mentira. Então nós vamos observar nesta noite o porquê devemos guardar e como guardar e através de quem guardar, do que guardar a palavra do nosso Senhor no coração. Eu fiz uma aplicação, eu tirei um tempo para meditar nesta palavra, porque é importante também falar sobre este assunto na congregação dos justos. Glória a Deus. Sobre tudo o que se deve guardar. Diz o sábio Salomão: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Guardar o coração, igreja, significa que devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Vamos ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e o versículo 9. Bendito seja o nome do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 17 e o versículo 9. Glória a Deus. Diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração, o homem, do que o coração humano. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Salmos de número 119, está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto. O escritor diz que Deus conhece todos os meus caminhos. Então, observamos dentro da palavra do Senhor a importância de guardar o nosso coração, a importância de guardar os nossos pensamentos, desejos e emoções. Porque tudo de bom, como eu disse, e de ruim procede do coração. O que nós fazemos começa no coração. Por isso Salomão escreve, igreja, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que devo guardar? Por que devemos guardar o coração? Porque dele procede toda a vida. Porque a minha vida não depende dele. Assim como a vida física, a nossa vida depende dele, assim como a nossa vida física depende de um coração saudável, a nossa vida espiritual depende de nossos pensamentos, depende de nossos desejos e depende de nossas emoções. Aonde nós guardamos todas as coisas? Nós guardamos todas as coisas no coração. Nós observamos, nós ouvimos, ao ouvir, guardamos, e é do coração que surgem as decisões, é do coração que surgem os desejos, é do coração que surgem as emoções. É por isso que o escritor sábio Salomão escreve sobre a importância de guardar o nosso coração. Também fala da importância de termos um coração saudável. Quando nós nos alimentamos de coisas boas, por consequência de nos alimentarmos de coisas boas, nós vamos ser pessoas mais saudáveis. Eu estou falando do nosso físico, estou falando do nosso corpo, porque muitas vezes nós nos alimentamos de coisas ruins, muitas vezes ignoramos certos alimentos, e por consequência disso, nós, ao longo do tempo, louvado seja o nome do Senhor, vamos, eu posso dizer, prejudicando o nosso corpo. Quando nós nos voltamos para a Escritura, para termos um coração saudável,
nós precisamos nos alimentar de coisas espirituais. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é também remédio para os nossos ossos. Por isso é importante nós nos alimentarmos espiritualmente da palavra. Muito mais importante guardar a palavra no coração. Veja como é importante guardar a palavra. O salmista Davi disse: eu guardei a tua palavra. Significa que ele ouviu a palavra. Ao ouvir, guardou no coração. Ao guardar no coração, colocou em prática a palavra que guardou. Jesus, ele nos alerta quando ele diz sobre a importância de não sermos ouvintes esquecedores da palavra, mas sim ouvintes cumpridores da palavra do nosso Deus. O salmista Davi disse: a tua palavra escondi na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, necessariamente, quando nós nos alimentamos da palavra, nós temos um coração forte, nós temos um coração espiritualmente falando saudável. E por ter um coração saudável, nós vamos ser pessoas saudáveis espiritualmente, nós vamos ser pessoas fortes quando falamos sobre a palavra do nosso Deus. Veja aqui, porque a minha vida depende dele. A nossa vida, a nossa existência depende de um órgão chamado coração. E a nossa vida espiritual depende daquilo que nós guardamos no nosso coração. Jesus disse no Evangelho de Lucas 6,45, como eu havia citado, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro. O bom tesouro aqui é o coração. O homem bom, do bom tesouro que é o coração, tira coisas boas. Então, todo cristão, necessariamente, ele precisa tirar coisas boas do seu bom tesouro, que é o coração. Todo cristão também, necessariamente, do coração, não deve armazenar coisas ruins. Diz a epístola de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, que é do coração que procede toda raiz de amargura. Ou seja, muitas vezes nós somos feridos. Muitas vezes alguém que amamos é ferido. E por consequência desta ferida, guardamos no coração. E ao guardar feridas, coisas ruins no coração, isto vai criando dentro do coração uma raiz de amargura. E esta raiz de amargura, aleluia, aprisiona o crente. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que o homem bom, ele tira coisas boas do seu bom tesouro, que é o coração. Que o Espírito Santo, igreja, possa nos ajudar, aleluia, a guardar. Que o Espírito Santo possa nos despertar para, quando ouvirmos a palavra, guardarmos a palavra no coração. Verdade, Deus. E quando guardar, também pô-la em prática. Porque veja que Jesus, ele disse que é importante
importante ouvir a palavra, porque quando nós ouvimos a palavra e guardamos no coração, a nossa casa espiritual, ela está edificada sobre a palavra que não só ouvimos, mas colocamos em prática. Veja que Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, ele venceu o adversário com a palavra. O que Jesus disse? Está escrito. Então, quando somos afrontados, quando nos deparamos com certas situações, necessariamente nós precisamos colocar a palavra que guardamos no coração em prática. Quando somos afrontados, devemos usar a palavra do Senhor que guardamos no coração. É lógico que não vamos trocar afronta por afronta, ou injúria por injúria, porque Jesus disse: se alguém lhe ferir em uma face, oferece-lhe a outra. Este é um ensinamento que todo cristão deve não só ouvir, mas também colocar em prática. Veja que a palavra do Senhor nos diz que o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas ruins. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, necessariamente, nós vamos falar, nós vamos proferir aquilo que está no coração. Então, estamos diante de uma palavra que devemos levar em consideração. Guardar o coração não significa se isolar. Reprimir o coração. Tudo que nós sentimos, o coração não é uma prisão, onde ninguém pode entrar, nem sair. Guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece com o seu coração. Escolhendo o quê? Escolhendo as melhores influências. Escolhendo exemplos que nos façam crescer como pessoas, nos fazendo também pessoas melhores e atitudes de acordo com a vontade de Deus. Veja que no Salmo de número 1 está escrito: bem-aventurado, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é o homem que tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Necessariamente, o homem que tem prazer na lei do Senhor, o homem que nela medita de dia e de noite, ele terá um coração saudável para a glória do nosso Deus. Guardar o teu coração de quê? Nós precisamos guardar o nosso coração de dois lugares diferentes. Veja que influência externa e influências internas. Influência externa é o que o mundo muitas vezes oferece. Muitas coisas do mundo podem atacar e contaminar o nosso coração, deixando fraco e doente. O que, por exemplo? Mentiras. Muitas coisas tentam nos enganar, para que nunca possamos viver a liberdade da verdade de Jesus. Eu disse que no começo que o coração é enganoso. Muitas vezes nós pensamos que o nosso coração é nós quem dominamos. Muitas vezes nós confiamos no nosso coração.
Veja que a palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é enganoso mais do que todas as coisas. É por isso que é importante não confiar na força do nosso próprio braço, mas sim confiar e depositar a nossa confiança no nosso Deus. Veja que a palavra do Senhor nos faz refletir sobre influência externa. O mundo, muitas vezes, tenta enganar. Veja que o adversário disse ao Senhor: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O próprio adversário induziu Jesus, fazendo-lhe uma oferta. E muitas vezes o adversário tenta nos induzir, tenta nos enganar, ofertando-nos certas coisas. E muitas vezes aquilo que ele oferta prende o nosso coração. E ao prender o nosso coração, ficamos embaraçados com coisas desta vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que o bom soldado, o cristão, ele não se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar quem? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia. Nós estamos em um conflito, igreja, nós estamos em uma guerra espiritual. E nós só vencemos esta guerra quando nós colocamos a palavra de Deus, que guardamos no coração, em prática. Glória a Deus. Muitas coisas tentam nos enganar, para nunca vivermos a liberdade da verdade de Jesus. Então, o sábio Salomão escreveu a importância de guardarmos o coração. Porque é do coração que procede a verdade. Do coração vai proceder a verdade à medida que nós ouvimos a verdade de Cristo e à medida que nós guardamos a verdade que ouvimos. E é esta verdade que liberta. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade. A mentira aprisiona, mas a verdade liberta. É por isso que Jesus nos alerta, nos desperta a conhecermos a verdade através da Escritura. Então, quando a palavra do Senhor nos diz sobre influências externas, está falando de tudo o que está à nossa volta. Muitas coisas podem nos tirar, nos afastar da presença do nosso Deus. Veja que Jeremias escreveu que enganoso é o coração do homem, porque muitas vezes o homem confia no seu próprio coração, mas o nosso coração, ele deve ser entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É por isso que Deus disse: filho meu, dá-lhe o teu coração, porque é o coração que Deus quer tratar, é o coração que Deus é nele que Deus quer trabalhar, porque Deus sabe que do coração procede coisas ruins. Exemplo, o adultério procede do coração, o roubo procede do coração, a mentira procede do coração, a idolatria procede do coração, a lascívia procede do coração. E todas estas palavras que eu citei é obra da carne. E quem está na carne não pode agradar
a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso entregar o meu coração nas mãos de Deus, porque na medida que eu entrego o meu coração, Deus vai tratá-lo, Deus vai cuidá-lo, Deus vai fazer dele um coração que o agrada, não só a ele, mas agrada também as pessoas que estão à minha volta e as pessoas que estão à nossa volta, porque é importante termos pessoas agradáveis ao nosso lado. Veja que a palavra do Senhor nos diz que o homem se alegra em dar uma boa palavra, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Então é importante guardar a palavra, falar da palavra a seu tempo, porque quando falamos da palavra a seu tempo, o Espírito Santo trabalha e o nome dele é glorificado. Então, igreja, estou falando da importância de guardar o nosso coração. E eu até agradeço ao Sadraque, o pastor Sadraque, por ter me dado esta oportunidade, porque na verdade é um desafio para mim trazer a palavra, não que eu não já preguei algumas outras vezes, mas é importante nós, ao recebermos uma oportunidade, nos alegrar, porque assim nós percebemos o quanto somos úteis na obra do nosso Deus. Veja que a palavra do Senhor nos diz que, acima de tudo, a coisa mais importante, o que é mais importante para nós, o que devemos dar mais atenção, devemos dar mais atenção ao nosso coração, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós armazenamos no nosso coração. Aleluia. Devemos sempre, igreja, para o nosso alvo maior, ter a glória do Senhor. A palavra do Senhor, quando nos fala do coração, ou seja, do que está repleto, o íntimo, sendo o nosso corpo, o corpo do cristão, o templo do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, e o versículo 1 está escrito: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, fala sobre pensamentos, porque a mudança de comportamento do crente, ela começa na mente. Então veja que devemos olhar sempre, igreja, para o nosso alvo maior. O nosso alvo é agradar a Deus. E como saber se estamos agradando a Deus? É observando a Escritura, não tem outro caminho. Como purificará o jovem? Salmos 119, versículo 9, o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Então, à medida que nós observamos a palavra e refletimos na nossa vida, podemos julgar a nossa própria vida e ver se ela está de acordo com a vontade do Senhor. E ver se de fato nós estamos agradando a Deus através das nossas ações, através das nossas atitudes, e agradando a Deus também na nossa forma de pensar. E agradando a Deus com aquilo que nós guardamos no nosso coração. E não nos deixarmos levar pelas coisas e paixões paralelas deste mundo. A inveja, o mexerico e a maledicência são outras formas de nos desviarmos do principal objetivo de nossas vidas e olharmos de lado.
A palavra do Senhor nos diz: assim foi traduzido este versículo. Eu quero ler com a igreja nesta noite Lucas 19:16, que está escrito: louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, aleluia, Jesus Cristo. Lucas 9:16. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Evangelho de Lucas 19, que está escrito: glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lucas 19:16. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rende 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, portanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Jesus está falando da parábola dos talentos, mas aqui explica sobre a parábola das moedas de ouro. Então, nós devemos levar em consideração o que Jesus ensinou. Nós devemos levar em consideração tudo o que Jesus disse, porque Jesus disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Como aprender dele? Observando os seus ensinamentos, o modo que ele viveu, o modo que ele agradou a Deus. E ele, por muitas vezes, aleluia, passou o que passou para que tivéssemos lições e levássemos também essas lições às pessoas que estão à nossa volta. Então, igreja, que o Espírito Santo possa nos ajudar a ter um coração saudável, um coração disposto a viver o que Deus nos ensinou, um coração disposto, aleluia, a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou e também colocar em prática os seus ensinamentos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Não vamos ignorar estas verdades. Não vamos abandonar as verdades que Jesus ensinou. Não vamos virar as costas para estas verdades. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, igreja, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Sadraque, agradecer a igreja que aqui está, que os irmãos possam, em suas orações, apresentar a minha vida, a vida da minha família, para que possamos permanecer até que Ele volte, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.
Deus abençoe o pastor Denis. Ele ministrando aqui, eu lembrando daquela música. Dá-me o como é que é? Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Só os antigos que lembram dessa música. Os novos não lembram. Glória a Deus, aleluia. Boa palavra essa e a importância